3. Catherine Blackburn. Em setembro de 1964, Catherine Blackburn, 50 anos, vivia sozinha em Albany, Nova York. Catherine e seu marido, Jesse, estavam separados. Jesse morava no Japão e era funcionário civil do Exército dos Estados Unidos. Catherine era quieta e reservada. Os vizinhos geralmente a viam indo e voltando do trabalho e da igreja. Catherine era supervisora em uma fábrica. Em 15 de setembro de 1964, após Catherine não ir ao trabalho nem atender o telefone, foi feita uma verificação de bem-estar. O corpo quase nu de Catherine Blackburn, de 50 anos, foi encontrado em um quarto de hóspedes no segundo andar de sua casa. Seu crânio foi fraturado por 2 golpes na nuca com um objeto contundente. Depois de ser incapacitada, ela foi agredida sexualmente e, em seguida, foi esfaqueada repetidas vezes na garganta, o que a fez sangrar até a morte. Depois que ela já estava morta, o assassino pressionou um objeto metálico quente, provavelmente a lâmina da faca aquecida, contra a pele do peito e da região da boca dela. As armas do crime não foram encontradas na cena do crime. Nada havia sido roubado. Não havia sinais de que alguém forçou a entrada ou arrombou o local. A polícia acredita saber como o assassino entrou na casa. Catherine o deixou entrar. Na época do assassinato, Catherine estava tentando alugar um quarto no segundo andar da casa dela. Ela colocou anúncios no jornal local, mas os cancelou pouco antes do assassinato. Catherine pintou o quarto no fim de semana. Tudo isso sugeria que ela tinha encontrado um possível inquilino. Catherine foi morta no quarto que planejava alugar. Perto do corpo dela havia um pedaço de papel com o número 117 escrito. Catherine morava na rua Colony, 117, em Albany. Também havia um recibo faltando no livro de recibos de Catherine. Os investigadores se animaram ao analisar as marcas de caneta na página sob o recibo ausente, pois encontraram um nome, Robert Broadhead. Mas o nome não levou a nada, e a polícia concluiu que era falso. Depois disso, o caso ficou parado. A polícia chamou o assassino de maníaco sexual sádico, mas eles não faziam ideia de quem ele era. O caso então esfriou. E ficou assim por décadas. Em 2023, o Departamento de Polícia de Albany reabriu o caso e contou com a ajuda do FBI. Muitas provas haviam sido guardadas e acabou havendo uma peça de evidência importante. Um lenço foi encontrado sob o corpo de Catarina. Ele foi enviado para o laboratório de DNA privado Otrim Incorporado. Eles descobriram que havia uma mancha de sêmen e conseguiram criar um perfil de DNA. O Federal Bureau of Investigation recorreu à genealogia genética. Isso os levou ao cemitério rural de Albany, especificamente ao túmulo de Joseph Nowakowski, que morreu em 25 de março de 1988, aos 66 anos por causas naturais. Ele tinha 33 anos. Na época do assassinato de Catherine, Nowakowski tinha passado grande parte de sua vida adulta, entrando e saindo da prisão, quase 9 anos após o assassinato de Catherine. Em 1973, ele foi condenado por agredir uma mulher de 74 anos em sua casa em Schenectady, Nova York, e foi sentenciado a 3 a 15 anos de prisão. Em 25 de setembro de 2025, o corpo de Joseph Nowakowski foi exumado e uma amostra de DNA foi coletada. O DNA dele foi comparado ao DNA do assassino e houve uma correspondência. Nowakowski nunca tinha sido considerado suspeito no caso e, se não fosse pela genealogia genética, provavelmente o caso nunca teria sido solucionado. Em outubro de 2025, 61 anos após o assassinato de Catherine Blackburn, a polícia anunciou que está confiante de que Joseph Nowakowski a matou e está encerrando o caso. Número 2. Deborah Stone. Narragansett é uma cidade litorânea em Rhode Island, conhecida por suas praias cênicas e pelo turismo de verão vibrante. Em 1984, a cidade tinha cerca de 13 mil habitantes.
Na tarde de 2 de setembro de 1984, alguns jovens estavam em um barco no Rio Narrow. O Rio Narrow atravessa a parte norte de Narragansett, antes de encontrar o Oceano Atlântico próximo à costa da cidade. Os navegantes notaram algo flutuando na água e perceberam que era um corpo humano. O corpo estava enrolado em um saco de dormir floral, amarrado com uma corda. Na outra ponta da corda havia um bloco de concreto. Emarançada nas cordas havia uma única luva de jardinagem. Era para servir de peso para o corpo, mas os gases no corpo fizeram com que ele viesse à tona. Dentro do saco de dormir estava o corpo de uma mulher. Ela vestia só um sutiã desabotoado. Usando suas impressões digitais, ela foi identificada como Deborah Stone, de 24 anos. Stone cresceu em Rhode Island em 1984. Ela era bartender em uma boate em Providence, Rhode Island. Infelizmente, no início dos anos 1980, Stone desenvolveu um vício em drogas. Pouco antes de ser assassinada, ela havia terminado com o namorado. Deborah frequentemente aparecia com hematomas e as pessoas achavam que era um relacionamento abusivo. O médico legista determinou que Stone havia sido estrangulada até a morte. O assassino provavelmente usou as próprias mãos. A polícia falou com amigos e familiares de Stone e soube que ela foi vista ou contatada pela última vez 4 dias antes de seu corpo ser encontrado em 29 de agosto de 1984. Uma amiga disse que tinha conversado com Stone naquela noite. Stone disse que planejava pegar um táxi até a casa de um amigo, onde usaria algumas drogas. A polícia disse que depois disso, Stone planejava encontrá-la por volta das 23 horas. Mas Stone nunca apareceu quando ninguém viu ou ouviu falar de Stone. A amiga dela começou a tentar descobrir para qual apartamento ela tinha ido. Ela descobriu que era um homem chamado Bobby Myers, que morava em Johnston, Rhode Island. A polícia de Johnston sabia de um homem que se passava por Bobby Myers. O nome legal dele era Robert Jeremiah. Ele já havia sido preso anteriormente por posse e distribuição de drogas. Os investigadores localizaram o taxista que levou Stone até Johnston. O motorista reconheceu a foto de Stone em uma roda de reconhecimento e confirmou que a deixou perto do apartamento de Jeremiah. Inicialmente, a polícia teve dificuldade para localizar Jeremiah. Eles só falaram com ele por telefone em 6 de setembro de 1984, 4 dias após acharem o corpo. Ele admitiu ver Stone na noite do desaparecimento dela. Stone estava procurando drogas, mas ele disse que não tinha nenhuma. Ele disse que a levou para casa por volta das 23 horas e que essa foi a última vez que a viu. Perguntaram a Jeremias quem ele achava que matou Stone. Ele disse que poderia ser o novo colega de quarto dela. Jeremias contou que Stone tentou trocar um relógio masculino por drogas com ele. Stone supostamente havia roubado o relógio de um amigo e esse homem possivelmente matou Stone porque estava com raiva. Outra possibilidade é que ela tenha procurado drogas com outra pessoa e essa pessoa a matou. A polícia descartou o colega de quarto de Stone porque ele estava fora da cidade na época do assassinato. Eles também descartaram o ex-namorado dela. Ele tinha um álibi e cooperou com os investigadores. Em 17 de setembro, cerca de uma semana e meia após o crime, a polícia entrevistou um homem que conhecia Stone há 1 ano. Ele conhecia o irmão dela há anos, pois já tinham trabalhado juntos. O homem disse que nunca namorou Stone, mas que sentia atração por ela. Na manhã de 30 de agosto, ele e um amigo foram ao apartamento de Robert Jeremias. O amigo dele entrou no apartamento de Jeremias enquanto ele esperava no carro. Quando seu amigo voltou ao carro, disse que Stone estava no apartamento e que ela havia passado a noite no de Jeremias. A informação chamou a atenção da polícia. Jeremias afirmou que levou Stone para casa na noite anterior. A polícia se perguntou por que ele mentiria sobre algo assim. A polícia queria falar com um amigo que entrou no apartamento, mas descobriu que ele estava em tratamento contra drogas e não estava disponível para ser entrevistado. O homem nunca foi identificado publicamente, então, para simplificar, vamos chamá-lo de Jack. Em janeiro de 1986, 1 ano e meio após o assassinato, Jack foi preso por acusações de drogas não relacionadas.
Durante a custódia, a polícia interrogou Jack sobre o assassinato de Stone. Jack contou que tinha informações. No entanto, ele tinha medo do homem que a matou, Robert Jeremiah. Ele disse que acreditava que Jeremiah tinha ligações com a máfia. A polícia também suspeitava que Jeremiah tinha ligações com a máfia. Jack também sabia que Jeremiah era violento porque já o tinha visto cometendo atos de violência. Ele também ouvira outras histórias perturbadoras sobre Jeremiah sendo violento. Ele disse que ele e Jeremiah participavam da distribuição de drogas. Na noite de 29 de agosto, ele foi buscar algumas drogas com Jeremiah. Ele chegou depois da meia-noite e viu Stone na cama. Ele então saiu com as drogas. Quando voltou na manhã seguinte, Stone ainda estava na cama. Jack disse que, ao saber do assassinato de Stone, suspeitou que Jeremiah fosse o responsável. Jack também disse que ouviu que outra pessoa ajudou a mover e descartar o corpo de Stone. Ele disse que essa pessoa havia morrido e não revelou o nome dela. Jack também disse que ouviu que Jeremias matou Stone quando acordou e a encontrou roubando ele. Jack disse que, pouco depois do assassinato, viu Jeremias jogar uma bolsa no East River, em Nova York. Além disso, ele lembrou de Jeremias tentando vender a um traficante o relógio de um homem. Nos meses seguintes, Jack foi entrevistado várias outras vezes. Ele admitiu que foi ele quem ajudou a mover e descartar o corpo de Stone. Na manhã de 30 de agosto de 1984, ele foi ao apartamento de Jeremiah buscar drogas. Ele viu Stone deitado imóvel na cama. Ele então saiu com as drogas. Uma hora depois, Jeremias foi ao apartamento e pediu ajuda. Jack voltou ao apartamento de Jeremias e o corpo de Stone estava morto na banheira. Jack afirmou que Jeremias lhe disse que Stone tinha sofrido uma overdose das drogas que eles estavam distribuindo. Jack sentiu que Jeremias estava insinuando que ele também poderia se meter em sérios problemas por fazer parte da quadrilha de drogas, então concordou em ajudar a se livrar do corpo. Eles passaram o dia coletando itens como o saco de dormir, as luvas de jardinagem e o bloco de concreto. Eles colocaram o corpo de Stone no porta-malas do carro de Jeremias, depois dirigiram até uma ponte e jogaram o corpo fora. Jake disse que dias depois, leu no jornal que Deborah havia sido estrangulada. Ele concluiu que Jeremias havia assassinado Stone e mentido sobre a overdose, então o confrontou, mas ele manteve que ela morreu de overdose em outubro de 1986, mais de 2 anos depois que Deborah Stone foi morta. Jack deu um depoimento formal, confirmando que ajudou Jeremias a se livrar do corpo. Ele disse: na noite anterior a ir ao apartamento de Jeremias, Stone estava deitada na cama. Ela estava, abre aspas, engasgando e respirando de forma estranha, fecha aspas. Ele achou que ela estava em overdose. Stone sofreu uma overdose 2 semanas antes no apartamento de Jeremias. O legista disse que Stone tinha um osso hioide fraturado, provavelmente causado por estrangulamento manual. Isso faria Stone engasgar tentando respirar. Curiosamente, para alguém sem treinamento médico, especialmente alguém que está acostumado com overdoses, provavelmente parecia uma overdose. Jack contou que, no dia em que descartaram o corpo, avisou a namorada sobre o que ocorria. A polícia conversou com ela e ela confirmou a história de Jack. Jack mencionou que conseguiu o saco de dormir com um parente. O parente confirmou que ele pegou o saco de dormir com eles. Jack também descreveu com precisão a luva de jardinagem encontrada presa nas cordas. Mas então a polícia encontrou um problema. Jack fez um teste do polígrafo e o examinador detectou engano. Após isso, a polícia considerou Jack uma testemunha não confiável. A principal evidência contra Jeremiah foi a informação fornecida por Jack. Eles arriscariam julgar Jeremiah tendo como principal testemunha um traficante com extensa ficha criminal que falhou no polígrafo. A polícia não tinha nenhuma evidência física que ligasse Robert Jeremiah ao assassinato de Deborah Stone. Porém, ao revistarem a casa e o carro dele, encontraram coisas estranhas. Por exemplo, o carpete no apartamento de Jeremiah havia passado recentemente por uma limpeza profunda. Além disso, o revestimento de carpete no porta-malas do carro dele havia sido removido.
Um vizinho lembrou de vê-lo tirando o carpete. Pouco depois do assassinato, amostras do carpete do apartamento de Jeremias foram enviadas para o FBI, mas nada de relevante foi encontrado, então o caso esfriou. Em 2019, 35 anos após o assassinato de Deborah Stone, a polícia reabriu o caso. Eles fizeram testes de DNA nas evidências, mas nada foi encontrado, então o caso foi arquivado novamente. Em 2024, os investigadores estavam analisando o caso novamente, as evidências foram novamente testadas para DNA, mas mais uma vez, nada foi encontrado. Os investigadores reentrevistaram 32 testemunhas, incluindo Jack, lembraram de detalhes sobre o crime que nunca tinham sido divulgados publicamente dessa forma. Colocaram o corpo de Stone no saco de dormir de cabeça para baixo. A polícia também avaliou seu teste do polígrafo. Aconteceu que havia apenas uma pergunta, na qual ele demonstrou engano. Ele testemunhou o assassinato de Stone? Os investigadores acreditam que havia uma explicação para isso. Jack contou que, da última vez que viu Stone, ela estava engasgada e com dificuldade para respirar. Ele pode ter se sentido em conflito por achar que viu ela morrendo, mas não presenciou Jeremias estrangulando-a. As outras testemunhas também deram respostas que eram consistentes com o que disseram décadas antes. Em outubro de 2025, a polícia divulgou um relatório dizendo que acredita, além de qualquer dúvida razoável, que Roberto Jeremias matou Deborah Stone. Disseram que Jeremias já poderia ter sido acusado em 1991, segundo testemunhas. Eles não sabem por que ele não foi acusado. Porém, Roberto Jeremias não pôde ser acusado em 2025. Ele morreu 30 anos antes, em maio de 1995, aos 43 anos. Após 41 anos, a polícia dá o assassinato de Deborah Stone como encerrado. Número 1, Tina Hines. Na primavera de 1994, tudo ia bem para Tina Hines, de 20 anos. Ela morava com seu marido, Jeremy Hines, em Mayport, uma comunidade em Jacksonville, Flórida. Eles estavam casados há menos de 5 meses, tendo se casado no cartório em dezembro de 1993. Em abril de 1994, Tina estava grávida de 15 semanas de seu primeiro filho. O bebê nasceria em outubro. Tina e Jeremy eram originalmente de Wisconsin. Tina estava em um programa especial na Universidade de Wisconsin Stout, recebendo créditos por trabalhar em um emprego remunerado. Tina estava cursando hotelaria e turismo e ela trabalhava em um resort em Atlantic City, Flórida. Jeremy estava alistado na Marinha e foi designado para a base naval de Mayport em meados de abril. O irmão de Jeremy, Chad Hines, estava ficando com eles. Ele estava dormindo no sofá. Na noite de 16 de abril de 1994, Chad Hines foi beber. Ele chegou em casa às 0h30 do dia 17 de abril e desmaiou. Jeremy estava fora naquela noite a bordo de um navio. Acredita-se que Tina chegou em casa por volta das 2h30. Às 5h45, Chad ligou para o 911 pedindo ajuda após um assassinato. A polícia chegou ao apartamento e descobriu uma cena de crime bizarra e horrível. Tina, de 20 anos, estava morta na cama. Ela foi esfaqueada 26 ou 27 vezes. Parecia que o assassino havia tentado abusar sexualmente dela. Haviam começado 3 focos de incêndio no apartamento. Chad Hines, 19 anos, foi interrogado. Ele explicou que quando chegou em casa, desmaiou no sofá. O detector de fumaça o acordou. Ele apagou todos os incêndios e foi ver como Tina estava. Ele a encontrou morta a facadas na cama e chamou o 911. A polícia imediatamente não acreditou na história dele. Não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada. A polícia duvidou que ele dormisse durante o assassinato. Ao ver Jeremy pela primeira vez após o assassinato, Chad disse: "Me desculpe, eu não queria fazer isso." A polícia alegou que Chad estava bêbado e queria sexo com sua cunhada. Ela rejeitou suas investidas, então ele tentou abusá-la sexualmente e a matou.
3 dias após o assassinato de Tina, Chad foi preso e acusado de assassinato. Chad Hines foi a julgamento em dezembro de 1996. O promotor disse que, pela própria admissão de Chad, ele estava no apartamento quando ela foi morta. Não havia indícios de arrombamento ou invasão. Chad também disse ao irmão: "Me desculpe, não queria fazer isso." Por fim, 2 detentos que dividiram cela com Chad testemunharam e afirmaram que ele confessou o assassinato. O advogado de Chad destacou que não havia nenhuma prova física de que Chad cometeu o assassinato. Curiosamente, ele não tinha sangue nele. A promotoria apresentou provas de que o assassino foi ao banheiro e se lavou. A defesa ressaltou que nenhuma roupa de Chad tinha sangue e a arma do crime não foi achada. Além disso, parecia que Tina havia arranhado e lutado com seu assassino, pois havia material biológico debaixo de suas unhas. Chad não tinha nenhum corte ou arranhão em seu corpo. Não havia sinais de arrombamento, mas Jeremy e Tina costumavam deixar uma chave debaixo do capacho, então o assassino poderia ter entrado no apartamento dessa forma. Mas será que Jeremy conseguiria mesmo dormir durante um assassinato tão brutal? Aconteceu que Jeremy tinha um distúrbio do sono que dificultava para ele acordar. O problema piorava quando ele bebia, o que ele tinha feito naquela noite. O promotor argumentou que Chad dizer, abre aspas, "Desculpe, eu não quis fazer isso", fecha aspas, era uma admissão de culpa. A defesa argumentou que Chad estava se desculpando por não ter conseguido proteger sua cunhada, segundo o próprio depoimento de Chad, e ele jurou que não matou Tina. Ele disse que a amava como uma irmã. Ele também admitiu que não confessou para os outros 2 detentos. A defesa argumentou que o irmão de Chad, Jeremy, era o assassino. Ele estava no navio naquela noite, mas atracado perto do apartamento. Ele pode ter conseguido sair sem que ninguém percebesse. Jeremy não estava feliz no casamento, e o relacionamento só piorava. A defesa ressaltou que, entre o assassinato e o julgamento de Chad, Jeremy se casou novamente nesses 2 anos. Chad disse que não achava que o irmão fosse o assassino. No entanto, ele suspeitava que o irmão estivesse envolvido no assassinato. Chad pensava que o irmão ao menos sabia quem era o assassino. A defesa alegou haver provas de que outra pessoa estava no apartamento naquela noite. Encontraram 3 fios de cabelo no corpo de Tina. Testes de DNA mostraram que os fios de cabelo não pertenciam a Tina, Chad ou Jeremy. O julgamento durou cerca de 2 semanas. Depois, o júri deliberou por 7 horas. Eles consideraram Chad Hines culpado de assassinato. Ele foi condenado à prisão perpétua. Em 2001, Chad Hines escreveu ao Projeto Inocência. 2 anos depois, eles aceitaram o caso dele. O novo advogado de Chad entrou com uma petição para que o DNA do material biológico sob as unhas fosse testado. Os resultados mostraram que o DNA não correspondia nem a Chad nem a Jeremy. Em 2005, novos testes mostraram que o DNA sob as unhas e nos fios de cabelo era do mesmo homem. Enquanto a defesa de Chad preparava o recurso, encontrou uma prova não apresentada no julgamento. Encontraram uma digital ensanguentada na torneira do banheiro. Não era a digital de Chad nem de Jeremias. Não se sabe se o advogado de Chad conhecia a impressão digital no julgamento. O que se sabe é que o promotor deveria ter compartilhado essa evidência com o advogado de Chad. Em dezembro de 2006, Chad ganhou um recurso para um novo julgamento. Porém, como o promotor planejava um novo julgamento, Chad permaneceu preso aguardando. Enquanto ele estava preso, mais testes foram feitos nas evidências. Descobriu-se que havia sêmen encontrado na cena do crime. O DNA do sêmen foi comparado com o DNA dos pelos e do material biológico encontrado debaixo das unhas. Em novembro de 2007, eles foram notificados de que tudo vinha do mesmo homem, com base nas evidências contundentes de que outra pessoa estava no apartamento naquela noite. As acusações foram retiradas em dezembro de 2007 após ele passar 13 anos na prisão por um assassinato que não cometeu. Chad Hines foi libertado da prisão. O DNA do assassino foi incluído nos bancos de dados, mas não houve correspondência.
O caso de Tina Hines ficou sem solução mais uma vez. Então, se passaram 18 anos. Em 25 de setembro de 2025, a polícia anunciou que havia feito uma prisão no caso. Usando genealogia genética, a polícia identificou Michael Ziegler, de 52 anos, como a fonte do DNA. Ele foi preso em 5 de setembro de 2025 em sua casa, onde morava com a mãe em Covington, Geórgia, a cerca de 480 quilômetros da cena do crime. No momento do assassinato, Ziegler, com 21 anos, era marinheiro mercante na estação naval Mayport, em Jacksonville. Ele era amigo próximo de Jeremias quando ele e Tina se casaram há cerca de 5 meses. No tribunal, Ziegler era apenas uma testemunha, já que a polícia presumiu que Chad era o assassino. Ziegler nunca foi considerado um suspeito. Nenhuma data de julgamento foi marcada até o momento deste vídeo. Michael Ziegler não apresentou uma defesa. Ele é considerado inocente até que se prove o contrário em um tribunal. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente apreciaríamos se você se inscrevesse. Não se esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir